Fala galera, eu sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube. Nesta aula, vamos conversar um pouco aqui, você vai aprender verbo vicário. O que são os verbos vicários? Mas para você entender o contexto e saber do que se tratam os verbos vicários, você vai precisar lembrar de um conceito que trazemos lá do estudo de coesão. O que é coesão quando falamos de textos? A coesão é você utilizar palavras que vão interligar as ideias do texto, tá? Que vão fazer o texto ser mais fluido, que vão fazer com que aquele texto tenha uma sequência, que vai fazer a coesão, dentro da ideia da coesão, com que não haja repetição de palavras. Então, tudo isso é a coesão, é essa continuação das ideias do texto, e para isso eu vou utilizando conjunções, pronomes, verbos, eu vou utilizando palavras, preposições, eu vou utilizando diversas palavras, utilizando ali as 10 classes gramaticais para que eu tenha a coesão, para que eu dê sentido, para que eu dê continuidade, para que eu não fique repetindo palavras. Então, a coesão é isso, tá? Esse conjunto de palavras que eu uso para interligar as ideias do meu texto. Beleza, tá bom, professor? Esse vídeo aqui, você se propôs a falar sobre verbo vicário. Por que você está falando sobre coesão? Pois é, porque a coesão, os verbos vicários, eles estão dentro do que nós chamamos de coesão referencial. E o que é a coesão referencial? Coesão referencial são aquelas palavras utilizadas fazendo referência a um termo anterior ou fazendo referência a um termo posterior. Tudo bem? Por exemplo, quando eu falo assim, ó, grave isto, 2 pontos. Estudar é importante. Ponto final. Então, perceba essa construção. Grave isto, 2 pontos. Estudar é importante. Perceba que a palavra isto está se referindo a estudar é importante. Então, a palavra isto, nesse exemplo, está se referindo a um elemento que vem depois. Por isso, chamamos de coesão referencial. Ela se refere ao que vem depois. Inclusive, dizemos que, nesse caso, essa palavra isto, ela possui valor catafórico, porque ela se refere ao que vem depois. Tudo bem? Agora, quando eu falo assim, ó, roubos, assassinatos, furtos, não é isso que queremos na sociedade. Perceba que essa palavra isso, esse pronome isso, está se referindo ao que vem antes. Ou seja, ele está se referindo, é uma coesão referencial, para que eu não fique repetindo palavras. Então, nesse caso, nós temos um pronome de valor anafórico e temos a ocorrência da coesão referencial. E aí, a palavra sendo usada, a palavra isso, nesse exemplo, sendo usada com valor anafórico. Tudo bem. Beleza. Nesse cenário, nós temos os verbos vicários. Nesse cenário, quando falamos de coesão referencial, então, valor catafórico, valor anafórico, é o cenário em que estão incluídos os verbos vicários. Os verbos vicários são os verbos fazer e ser, sendo substitutos de outros verbos para evitar justamente a repetição. Então, eu tenho que conceito de verbo vicário. Os verbos vicários serão os verbos fazer e ser, sendo substitutos de outros verbos, para que não ocorra a repetição.
Então, eu vou te dar exemplo. Olha lá. É preciso acabar com a corrupção de uma vez por todas. Mas como fazer isso? Olha só. Então, perceba que o verbo fazer substituiu o verbo acabar. Olha só. É preciso acabar com a corrupção de uma vez por todas. Mas como fazer? Ou seja, mas como acabar com a corrupção? Entendeu? Só que para evitar a repetição, eu utilizei o verbo fazer, para que não ocorra repetição. Isso é uma maneira de praticar a coesão dentro do meu texto, evitando a repetição de palavras. Mais um exemplo. Agora é Bob Marley, né? Um exemplo de Bob Marley aqui que eu trago no livro. Amo a liberdade, por isso as coisas que amo deixo livres. Se voltarem, se voltarem as coisas que amo, se voltarem verbo ser. Se voltarem porque as conquistei. Se não voltarem porque nunca as tive. Então, olha só. Eu amo a liberdade. Por isso as coisas que amo, por isso deixo livres as coisas que amo. Tá? Se voltarem verbo ser. Se voltarem ou seja, se voltarem é porque voltaram. Olha, esse verbo está substituindo o verbo voltaram. Se voltarem, voltaram porque as conquistei. Mas em vez de ficar repetindo, voltarem, voltaram, eu falo assim, se voltarem porque as conquistei. Se não voltarem porque nunca as tive. Esse verbo também está substituindo o quê? Se não voltarem, não voltaram porque nunca as tive. Nunca as tive, entendeu? Então, em vez de escrever se não voltarem, não voltaram porque nunca as tive, eu tiro esse não voltaram e coloco Se não voltarem, porque nunca as tive. Eu poderia escrever, se não voltarem, não voltaram porque nunca as tive. Só que ficaria repetitivo, né? Se não voltarem, não voltaram porque nunca as tive. Então eu coloco o verbo que é o verbo ser, para substituir, né? Para evitar a repetição. Bem? Então, esse é o conceito de verbo vicário. São verbos que fazem parte da estrutura de coesão de um texto, os verbos fazer e ser, substituindo outros verbos para que não ocorra repetição. Então, eu já citei um verbo anteriormente. E aí, para não citar esse verbo de novo, eu uso o verbo vicário. Eu vou usar o verbo fazer ou vou usar o verbo ser, para que não haja repetição. Tudo bem? Tranquilo? Aí você pode procurar na internet aí exemplos de verbos vicários que você vai ver de exemplos, né, de construções com os verbos fazer e ser sendo substituto de outros verbos para se evitar a repetição, e aí você vai perceber exemplos de verbos vicários. Procure mais exemplos aí que você vai entender isso mais facilmente. Pessoal, eu sou o professor Anderson Magalhães, espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido o conceito de verbo vicário. Estamos juntos, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau, fui!